Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Terça-feira, hoje de noite, a gente está por aqui falando de tema importante, né? Sempre quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário, a gente separa várias perguntas, quem passou por aqui já sabe disso, né? Que a gente acaba fazendo para os clientes nossos aqui, e você também que é colega advogado deveria fazer para você saber tudo que é incluso aí no processo de aposentadoria da pessoa e consequentemente não deixar passar nenhum tempo de contribuição, nenhuma carência, nenhuma coisa que você deixou de observar, né? E consequentemente você fala, nossa, eu deveria ter perguntado isso. Então é sempre importante perguntar. Entre essas perguntas, uma delas é: você já teve algum processo trabalhista? É muito comum ao longo de 30, 35 anos, às vezes muito mais tempo de contribuição das pessoas, elas terem algum processo trabalhista, né? Isso é muito comum aqui no Brasil, isso acontece diversas vezes. Mas entenda que nem sempre o processo trabalhista ele tem vinculação com o direito previdenciário. Então você tem que saber que teve processo trabalhista? Teve, mas qual a influência do processo trabalhista no direito previdenciário? Em qual situação que ele vai me ajudar? Por isso o tema de hoje, processo trabalhista ajuda na minha aposentadoria? Então eu separei alguns tópicos aqui que você discute no processo trabalhista que podem ajudar você no teu pedido de aposentadoria, e aí você tem que prestar bastante atenção para verificar se é o seu caso, legal? Então, só para entender, o que a gente vai falar aqui é do que vai ajudar você. Quais outras situações que não discutem? As situações que não estão enquadradas nessa situação que eu vou trazer para você, ou outras situações, porque eu trouxe 7 tópicos que são as mais comuns discutidos no direito trabalhista e são as mais comuns de serem trazidas aqui para o direito previdenciário. Lógico, pode ter outras situações e aí vai depender de cada caso aí que você vai ter que buscar um profissional aí da sua confiança para fazer esse planejamento previdenciário certinho, para ele entender o que vai encaixar no seu caso, perfeito? Então preste atenção, que é muito comum discutir essas 7 situações do processo do trabalho, que ele vai sim influenciar lá no processo previdenciário, legal? Vamos lá, vem para a tela com a gente. Então olha aqui, eu coloquei a primeira situação, inclusão de vínculo no contrato de trabalho. E depois a segunda aqui, reconhecimento de contrato de trabalho. Então volta aqui que eu vou explicar para você qual que é a diferença de um para outro. A inclusão de vínculo no contrato de trabalho é quando você fica um tempo trabalhando naquela empresa, por exemplo, né? Por exemplo, 1 ano, 2 anos, e depois a pessoa faz o registro do teu contrato de trabalho. E aí você falou, nossa, mas eu fiquei 1 ano, 2 anos trabalhando sem registro. Quando você entra com o processo trabalhista para discutir esse período, e consegue comprovar que esse período de 1 ano, 2 anos que você ficou sem registro, você realmente trabalhou, né? Você realmente estava prestando serviço para aquela empresa, você era um empregado daquela empresa, você conseguiu comprovar isso na Justiça do Trabalho, sem fazer acordo, porque o acordo não vai se encaixar aqui, mas foi realmente comprovado por testemunhas, por provas documentais hábeis a comprovar esse período de inclusão de vínculo de contrato de trabalho, caso você não tenha outro tipo de trabalho na área, pode te ajudar aí no processo previdenciário. Ele vai ajudar a aumentar o seu tempo de contribuição, ajudando você ou chegar mais próximo de uma aposentadoria ou aposentar-se, né? Vai depender de cada situação. A outra situação é quando você não tem o contrato de trabalho. Então veja, a inclusão do contrato de trabalho é quando você tem uma parcial dele e no início você não teve, ou no final você não teve, ou no meio você não teve, e aí você faz uma inclusão. O reconhecimento de contrato de trabalho é quando você não teve nenhum tipo de contrato de trabalho com essa pessoa e você entrou com o processo trabalhista e conseguiu comprovar que sim, havia um contrato de trabalho, conseguiu comprovar que você era empregado, que tinha vínculo de subordinação e tudo mais. Então, ou parcial do reconhecimento de trabalho ou total do reconhecimento de trabalho, ele ajuda no teu processo de aposentadoria para você chegar mais próximo ou requerer outros benefícios aí previdenciários. Legal? Vamos lá para as próximas situações. Terceira situação aqui, hora extra. Quarta situação, adicional noturno. Então veja só, as horas extras que você ganhar, né, no processo trabalhista, depois de um regular andamento do processo, ajudam você também, porque as horas extras elas fazem parte da sua remuneração e tem incidência de contribuição previdenciária, assim como o adicional noturno. O adicional noturno também tem contribuição previdenciária e, consequentemente, ajuda a melhorar o valor do seu benefício. Quando isso vai ser vantajoso? Quando você não tinha um salário, uma remuneração, né, até o teto. Porque quando a pessoa já ganha o teto da Previdência ou superior a isso, as horas extras não vão fazer diferença nesse processo previdenciário. Por isso que eu disse, depende de cada situação e tem que analisar de forma
né, individualizada a cada planejamento previdenciário. O adicional noturno da mesma forma, se você já ganha mais do que o teto do INSS, não tem como você adicionar mais verba para aumentar a sua remuneração e aumentar a sua contribuição previdenciária. Quando você ganha abaixo do teto do INSS, aí sim, as horas extras e o adicional noturno vai fazer toda a diferença no seu contrato de trabalho. Perfeito? Outras situações que eu separei aqui, inclusão de comissão. Para quem não sabe, pessoal, comissão também tem que ser lançada na folha de pagamento. Comissão também tem incidência de contribuição previdenciária. Comissão tem as DSRs, né, que é descanso semanal remunerado, que também fazem parte aí do seu contrato de trabalho, fazem parte da sua remuneração, tem desconto previdenciário. Então, a inclusão de comissões também ajuda a melhorar o valor do seu benefício quando ele não é superior ao teto do INSS, perfeito? Adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, que é a sétima situação, além delas ajudarem você aqui no aumento da sua remuneração mensal para melhorar o valor da sua aposentadoria, eles podem ainda ter reconhecimento de períodos especiais. Por que eu digo que podem? Porque não é toda situação de periculosidade, nem toda situação de insalubridade que vai ser reconhecida como período especial no processo previdenciário. Então, quando você discute periculosidade no processo trabalhista é uma coisa, quando você discute periculosidade no processo previdenciário é uma coisa totalmente diferente. Para se ter uma ideia, no processo trabalhista, uma possível exposição pode ser reconhecida aí como periculosidade. No processo previdenciário, você tem que demonstrar que você teve a exposição ao agente nocivo e que isso poderia, ou trouxe, a prejudicialidade na tua integridade física ou na sua saúde. Então veja que no processo previdenciário é bem diferente do processo trabalhista e aí tanto a insalubridade quanto a periculosidade para fins de períodos especiais tem que ser verificada a inclusão, mas via de regra, acaba ajudando muito aí nos valores de remuneração quando você não ganha aí valor superior ou igual ao teto do INSS. Então sim, o processo trabalhista ele pode te ajudar muito no direito previdenciário, seja para aumentar tempo de contribuição, seja para conceder uma aposentadoria mais benéfica, aí no caso das aposentadorias especiais, seja para converter tempo especial em tempo comum, seja para aumentar a sua média contributiva aí junto ao direito previdenciário. Importantíssimo, você contratar um advogado aí de sua confiança, uma advogada para que ele planeje isso tudo direitinho, se você teve um processo previdenciário e identificar o quanto esse processo trabalhista, ou os processos trabalhistas, às vezes você tem mais de um, tem dois, tem três, tem quatro, podem influenciar na sua aposentadoria, e se for o caso, você não ter levado, solicitar uma revisão de um benefício, previdenciário na sua aposentadoria, ou se não for a revisão, se você não for aposentado aí, identificar qual é a melhor data para se aposentar ou qual a melhor modalidade de acordo com o auxílio do processo trabalhista também, tá bom? Vem com a gente que na quinta-feira tem vídeo novo importantíssimo. Até lá, tchau!